Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? No 12 por aí? Bora, vamos chegando para mais um despertar, para mais um dia onde você vai se levantar no 12 para fazer um dia maravilhoso, um dia abençoado. Hoje a gente começou a live aqui um pouquinho diferente, eu não consegui conexão aqui do quarto do hotel onde eu estou em Americana. A conexão não estava tão boa. Então eu desci aqui para a recepção para poder a gente conversar um pouquinho nessa manhã. Então por isso que o sonzinho aí de fundo não é aquele que a gente sempre toca, mas nem por isso a gente vai deixar de começar o nosso dia no 12 com toda a força, com toda a energia, com toda a coragem que a gente precisa para fazer um dia diferente. Como é que vocês estão no 12 por aí? Vai escrevendo aí para mim aonde é que você está, da onde você está falando. Vamos compartilhando essa live já com todo mundo que tá aí. Eu espero que... Deixa eu ver até se eu tenho um fone de ouvido aqui que eu desci correndo aqui para baixo. Sabe por quê? Porque lá em cima não conectou, gente, a internet. Compromisso feito. É compromisso. E eu tô passando aqui hoje, nessa live, pra dizer pra você que lá fora tem um mundo lindo te esperando. Tô em Americana, tem gente americana aqui. Olha isso, Lisboa, Americana. Tô passando um fone de ouvido aqui. Que delícia. Não, mas sem fone mesmo, não tô achando. Bom dia, bom dia. Respira fundo já para começar o teu dia. Fala assim: obrigado, Jesus, por mais um despertar. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado por uma nova oportunidade. Obrigado, Jesus, por poder realmente conduzir a minha história de uma forma diferente. Obrigada, Pai. Onde você estiver agora, Jesus fala, na Bíblia está escrito que aonde 2 ou mais estiverem reunidos na presença dele, ali ele estará. Então comece teu dia já falando assim: obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo dia de hoje. Obrigada, Jesus, pela minha vida. Obrigada, Jesus, pela oportunidade que o Senhor me dá todos os dias de ter uma vida diferente. Obrigada, Jesus, porque o Senhor me dá todos os dias a possibilidade de renovação da minha mente. Obrigada, Jesus, porque eu tenho uma família abençoada. Declara agora sobre a sua família. Eu tô aqui em Americana, onde eu estive ministrando na igreja Comunidade da Fé, da família Levac, uma família que amo desde o primeiro dia que eu conheci. E ontem foi incrível o que a gente vivenciou lá na igreja, uma entrega para empresários e empreendedores. Eu vou falar para vocês, o céu desceu, foi lindo, 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 lindo o mover de Deus sobre a vida daquelas pessoas que estavam lá. Mover de Deus sobre a vida daquelas pessoas que estavam realmente restaurando as suas histórias, foi lindo. E eu quero falar para você o que a gente conversou ontem lá na igreja Comunidade da Fé. Eu vou subir um Reels agora, após a live. E ontem a gente falava justamente sobre isso, sobre a coragem que Pedro teve para descer do barco e enfrentar a tempestade. Porque muitas vezes a gente tá tão acostumado a ficar em meio à tempestade que é mais fácil se encolher dentro do barquinho, esperar que a tempestade passe, esperar que as coisas aconteçam, esperar que o mar acalme, esperar que o vento diminua. Isso é o normal. Isso é o que mais a maioria das pessoas fazem. Quem estava ontem na live assistindo, coloca aí pra mim. A Rê tá falando aí que assistiu de casa. A Tereza estava lá de forma presencial. Cleonice estava lá, assistiu também. Agora, eu quero falar para vocês que a maioria das pessoas estão acostumadas a se esconder dentro do barquinho diante dos desafios. Fazer como aquele avestruz que corre com medo e enterra a cabeça num buraco. A maioria das pessoas não querem sair do barco, colocar a visão fora do barco e olhar para aquela tempestade que está vindo e entender que o foco não pode ser na tempestade, mas sim na identidade que está dentro de você. Quando a gente consegue ativar essa identidade dentro de nós, não há nada nem ninguém, não há tempestade, não há nada que vá fazer você não realizar aquilo que você sonha, aquilo que você tem como projeto. Eu sei que talvez hoje você pode ser essa pessoa que está escondidinha dentro do barco, mas eu sinto muito forte no meu coração, desde ontem, a hora que eu pisei o pé aqui em Americana, eu estava preparando o conteúdo que eu ia entregar para esses empresários ontem à noite. A única coisa que Deus gritava no meu coração era isso: a confiança para ter a coragem, a confiança para ter a disciplina,
A confiança para fazer mesmo quando você não está enxergando. A confiança para fazer mesmo quando você ainda não está enxergando os resultados. A ousadia para não se amoldar a um padrão do mundo e fazer uma repetição da sua vida o resto da vida. Mas você ter a coragem e a ousadia de se levantar em meio a qualquer tempestade e fazer aquilo que precisa fazer. De se levantar no meio de qualquer situação e descer desse barco e caminhar sobre as águas. Porque quando você colocar o pé, Deus vai colocar o asfalto para você andar. Quero falar para você que no dia de hoje você possa agradecer. Você começa escrevendo aí o que você quer agradecer de verdade no dia de hoje. O que você quer declarar no dia de hoje. O que você quer entregar hoje. O que você quer mudar no dia de hoje. Porque você tem todo o poder para poder fazer qualquer coisa que você quiser. Sabe por quê? Porque você é filho. Você já tem o DNA original dentro de você. Só precisa ativar. Olha só, o pessoal que estava ontem lá na igreja, a Comunidade da Fé, tá aqui com a gente. Gente, me perdoe a música, tá? Me perdoe realmente a música que tá tocando de fundo aqui pra nossa live. É que eu tô aqui na recepção do hotel. E eu abri a live aqui porque do quarto a gente não conseguiu conexão, tá? Quem acompanha a gente aí sabe que a gente não coloca essas músicas no fundo. São outras músicas incríveis que a gente coloca. E a gente não conseguiu fazer com que a recepção que tá aqui do meu lado mudasse a música de fundo. Então, tá tudo certo, a gente não vai desistir, não é mesmo? Então, escreve aí agora o que você quer declarar na tua vida hoje. A gente tá aqui todos os dias no Movimento Despertar, junto com vocês, para impulsionar você a ter um dia de alta performance, para impulsionar você a fazer aquilo que você precisa fazer, a impulsionar você a tomar a decisão para fazer aquilo que precisa. Porque todos os dias é um pouquinho de decisão que você precisa ter. Todos os dias é uma tomada de decisão para tirar o pé para fora do barquinho e andar sobre essa água que às vezes está gelada e você coloca o pé para fora do barco, você quer sair correndo e voltar para dentro do edredom, voltar para dentro da casa e se esconder. E eu quero falar para você, no dia de hoje, você vai precisar da coragem necessária para desfrutar aquilo que Deus tem preparado para você. Porque muitas vezes a gente acha que o desfrute daquilo que Deus tem preparado, ele vai cair igual o maná que caiu lá no deserto pro povo. E a gente precisa entender que muitas coisas a gente vai precisar conquistar. Muitas coisas a gente vai precisar dar os passos necessários. Então eu quero te convidar agora a pegar papel e caneta, escrever os passos que você vai dar hoje rumo a essa nova história. Quais são os passos que você vai dar hoje rumo à nova história que você vai construir? O que você precisa hoje trazer novo para o teu dia a dia? O que você precisa hoje agir? Talvez essa ação de hoje ela pode determinar os teus próximos 6 meses. Porque os próximos 6 meses, eles podem sim ser diferentes na tua vida. Nós temos 6 meses para virar o jogo. Você tem 6 meses para poder construir uma vida diferente. Você tem 6 meses para poder construir uma história diferente. Você tem 6 meses para construir um Natal diferente para você e para sua família. Então você precisa hoje, não deixa falar assim, mas está acabando o mês de junho, eu vou deixar para começar isso em julho. Eu vou deixar para começar isso em agosto, eu vou deixar para começar isso em setembro. Não, já estamos na metade do ano, eu vou deixar para começar isso só em janeiro. Vamos parar de protelar. Deus te chama hoje para parar de protelar. Cada vez que você alimenta esse hábito, tem alguém aí que protela? Tem alguém aí que protela, que deixa para amanhã? Tem aí alguém que protela, que deixa para começar no outro dia se arrepende porque não começou ontem e continua protelando para o outro dia? Tem alguém aí que já protelou, está protelando ainda? O que eu quero falar para você? Que a protelação, ela é fruto de um bloqueio nojento chamado passividade. A procrastinação, o deixar para amanhã, é um fruto de um bloqueio nojento chamado passividade. A passividade é um dos bloqueios mais tristes que existem. Talvez foi por isso também que Deus pediu para Pedro descer do barco. Para ativar dentro dele a força de não deixar para amanhã, quando a tempestade baixasse, para ele fazer o que ele precisava fazer. Uou! Era o momento, é agora. Fala assim, o momento é agora. O momento é agora para eu parar de protelar. Escreve isso aí agora. O momento é agora para eu parar de protelar.
O momento é agora. O momento é agora. Fala assim, o momento é agora. A tua tomada. Fabrício está aqui falando que já destravou sobre isso. Uou! Fabrício esteve com a gente aí. Quem esteve com a gente aí final de semana no Método SSS? O céu desceu também, gente. Vou falar para vocês que, olha, tá pegando fogo. O céu desceu esse final de semana no Método SSS. Tem alguém aí do Método SSS desse final de semana? Exército 9.0. Cadê meu exército de imparáveis 9.0? Cadê meu exército de imparáveis 9.0? Escreve aí se você é uma oficial imparável do Exército 9.0. Tô vendo Ana Maria Moresco, Fabrício Moresco, quem mais? Quem mais aí é do Exército de Imparáveis 9.0? Vi vocês aqui, me lembrei do que a gente viveu esse final de semana. Roberta, quem mais? Foi um mover sobrenatural. Foi um mover sobrenatural. Viviane também estava lá. Quem mais que estava lá? Quero saber, cadê meu exército? Gente, bora lembrar o exército que hoje nós tínhamos compromisso aqui às 6h12, hein? Gilberto tá aqui também. Quem mais? Quem mais é do Exército 9.0? Esse exército botou para arrebentar. Vou falar para vocês, viu? Ó, a Brenda falando aqui, desbloqueada com sucesso. Ela não é mais passiva. Uhul! Quem mais? Foi tremendo. A Simônia. Delícia. Foi lindo, né, Simônia? Foi lindo. Foi lindo. E o que aconteceu esse final de semana? Pessoas deixaram muitos bloqueios enterrados lá. Pessoas arrebentaram bloqueios que estavam limitando a sua mente, deixando de fazer muitas coisas. Vocês sabem que cada vez mais que eu estudo, que eu aprofundo cada SSS, cada história, cada testemunho, cada método SSS entregue, o que queima no meu coração é a certeza que o inferno tá ficando cada vez mais furioso e cada vez mais nós vamos saquear ele. Sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa para você. E esses exércitos que já passaram pelo método SSS têm uma missão maior ainda, que é de aonde passar a ser luz e saquear pessoas de lá. Sabe por quê, gente? Olha só, quando você procrastina alguma coisa, quando você deixa alguma coisa para amanhã, isso você está alimentando um bloqueio chamado passividade. Não é porque você simplesmente é esquecido, porque você é desorganizado. Tudo isso é frutos de bloqueios. Mas a protelação em si, ela é algo que faz com que você adie os seus projetos. Quando você deixa para depois, você está alimentando um monstrinho nojento chamado passividade. E isso cada vez mais vai deixando você confortável, mesmo estando desconfortável. A tua mente, ela começa a falar para você, não precisa disso agora, pode deixar para amanhã, você vai conseguir trabalhar isso depois, não precisa dessa correria, tá bom como é que tá, fica assim do jeitinho que você tá, e a tua mente coloca exatamente no estado de conformidade que Romanos no 12:2 fala para você não fazer. Quando você entende que você precisa dar o próximo passo baseado na tua ação, você está acabando, você está todos os dias construindo uma nova história na tua vida. E essa nova história, ela vem pautada de resultados. Se você quer resultado diferente, você vai ter que fazer coisas diferentes. Não vai ter como você fazer as mesmas coisas. Sabe o que acontece? A pessoa passiva, ela começa a aceitar tudo de todo mundo. A pessoa passiva, ela nunca para olhar aquilo que está queimando dentro do coração dela. A pessoa passiva para viver, muitas vezes, a vida do outro, o projeto do outro, e não vive a sua história, não vive a sua vida. E a pessoa passiva, ela é uma pessoa que ela não tem ação. Ela não consegue ter resultado. Muitas vezes ela passa uma vida inteira sofrendo, uma vida sofrendo porque ela não está tendo o resultado que ela gostaria, simplesmente porque está com um bloqueio chamado passividade. Esse final de semana, lá em Alphaville, foram muitas pessoas que passaram para um novo start na sua vida. Foram muitas pessoas que conseguiram destravar, desbloquear, tirar aquela trava. Sabe quando você está indo por um caminho e tem uma árvore caída? Aquelas pessoas, junto com outras pessoas, foram lá, levantaram aquela árvore. Levantaram aquela árvore e jogaram do lado.
A Eliane tá aqui perguntando, passividade é um bloqueio? Sim, é um bloqueio. Bloqueio de passividade, Eliane. Quando você tava no SSS, eu expliquei isso. A passividade é um bloqueio e é um dos mais nojentos que tem. É o bloqueio que o inimigo mais faz a festa. É um bloqueio que o diabo mais gosta. É um dos que o diabo mais gosta. Ele gosta muito do bloqueio de paternidade, porque traz todos os outros. E a passividade vem em paralelo. Porque com a passividade você não tem ação. E sem ação você não vive seu propósito. Sem ação você não faz aquilo que você foi chamado para fazer. Sem ação você fracassa na sua família. Sem ação você fracassa com seus filhos. Sem ação você fracassa no seu casamento. Porque uma mulher passiva, ela começa a aceitar tudo. E aí ela começa a esquecer dela. Aliás, ela não percebe quem ela é nunca. Às vezes ela nunca nem percebeu, porque a passividade já vem até da criação mesmo, né? A passividade, ela vem da formação. Todo bloqueio, ele nasce ali bem no início da vida mesmo, né? A maioria deles nascem lá na infância, na primeira infância, enfim. Ou nasce ali e vai sendo reforçado ao longo da vida. E o bloqueio de passividade, ele é o bloqueio. O bloqueio de passividade é o bloqueio que leva você para um nível de protelação tremendo. Ele leva você para um nível de espera, a um nível de comodismo nojento, a um nível de autossabotagem, ao nível de ficar paralisada, ao nível de esperar que sempre alguém vai fazer por você e você faz tudo sempre para todo mundo e você não enxerga o que você precisa fazer por você. O bloqueio de passividade é a falta de ação, é o protelar. O bloqueio de passividade é você aceitar tudo de todo mundo, é você ficar calado o tempo todo, é você engolir. Por isso muitos casamentos são destruídos, porque muitas vezes a mulher não se posiciona, como aquela mulher virtuosa que está em Provérbios 31, e não faz a parte dela dentro de um casamento e deixa de ser referência para o marido. Tem muito marido que bate palminha para uma mulher passiva, porque realmente acaba fazendo esse papel, né, de coloca nessa posição e a mulher até por costume pode muitas vezes até ter procurado esse tipo de situação em casamento, mas aí chega uma hora que a pessoa que está do outro lado, tanto mulher quanto homem, tá? Tem homem passivo também. E aí a pessoa que está do outro lado cansa, sabe de quê? Da pessoa falar assim, ó, tanto faz, o que você quer comer hoje? Ah, qualquer coisa. O passivo, ele responde assim. O que você precisa fazer? Ah, não sei. O que você quer comer hoje? Tanto faz. Vamos jantar ali numa pizzaria? Pode ser. Pode ser. Tanto faz. É aquela pessoa que não tem gosto. É aquela pessoa que não tem posicionamento. É aquela pessoa que aceita aquilo que a vida está entregando, aquilo que a sua família entregou, aquilo que a sorte te entregou. É aquela pessoa que aceita comer aquilo que os outros querem que você coma. É aquela pessoa que não tem capacidade nem para escolher aquilo que vai comer. O passivo, ele não consegue dar o próximo passo. E para você desbloquear essa passividade, você precisa ter... Não é simplesmente só declarar isso sobre a sua vida. Eu declaro que a passividade vai acabar agora. Eu declaro. Não se trata disso. Sabe por quê? Porque não é só força de vontade. É um processo. E esse processo ele tem que ser de entrar lá no seu subconsciente e corrigir isso que foi colocado aí dentro. Porque você pode até anotar que você vai na academia todos os dias, que você vai ativar o seu corpo, você vai começar a exercitar. E aí sabe o que vai acontecer? No terceiro dia você vai começar a se sabotar para não ir. Mas não é você, não é o seu consciente, é o seu subconsciente falando para você assim, vamos deixar para depois, vamos deixar para amanhã, porque a protelação, ela é fruto da passividade, é um fruto, e ela se tornou um hábito. Esse fruto se torna um hábito dentro de você. E quando esse hábito, ele prevalece na tua vida, você começa, você não percebe, é algo automático. Você começa a viver um looping hipnótico, e não realizar aquilo que você nasceu para realizar. Tem muita gente que está trabalhando no mesmo lugar, infeliz, há mais de 10 anos, e não tem a coragem de mudar o ambiente, de mudar o trabalho, com oportunidades que já passou, com ideias de empresas que já passou, justamente por conta da passividade.
A passividade, ela leva você a um grau de alienação que você fica buscando o alienador. Quem é o próximo que vai te dominar? Quem é o próximo que vai dizer o que eu preciso comer? Porque eu tenho que comer o que os outros querem comer. Eu quero ir aonde os outros querem ir. Eu vou fazer o que os outros querem fazer. E muitos de vocês foram treinados para ser assim. Foram treinados para ser bonzinho, foram treinados para ser politicamente correto, foram treinados para falar sim para todo mundo, para tudo. E aí, quando você começa a falar sim para todo mundo, para tudo, você esquece exatamente quem você é. E quando você esquece quem você realmente é e quem você nasceu para ser e aonde você vai chegar diante de um projeto que Deus entrega para você, dentro daquilo que Deus revela no seu coração, você acaba não vivenciando o seu propósito. E aí, quando você não vivencia o seu propósito, você começa a não ter resultados. Porque você faz infeliz, você começa a sentir que você não está sendo produtivo. E assim como está na Bíblia, aquela árvore que ela nasceu para dar o fruto, a árvore de maçã, que nasceu para dar maçã, não está dando maçã, ela tem que ser podada. Ela não tem por que ficar ali, se o propósito dela é dar maçã. Se aquela árvore que for plantada é para dar limão e ela não está dando, ela tem que ser podada, porque ela não está vivendo seu propósito, ela vai morrendo pouco a pouco. Se você não está vivendo o seu propósito hoje, é porque você ainda está nesse looping da passividade. E aí a minha pergunta para você é: até quando você vai esperar para poder virar a chave? Até quando você vai mudar a tua história? Até quando você vai esperar para mudar a tua história? Até quando você vai protelar a chegada desse dia? A passividade, ela vem da onde? Vocês sabem? Isso aqui a gente explica no SSS, mas tocou no meu coração de falar isso hoje. Passividade, ela vem de uma mãe que protege demais, de um pai que protege demais, de um pai sem posicionamento, que a gente fala que é um pai banana, uma mãe banana, que não tem posicionamento, que não tem postura, que não tem ação, que não tem liderança, que não ativou o seu DNA de líder, porque a gente acha que líder é só ser o líder de uma equipe de trabalho, líder de uma instituição, líder de uma empresa. Não. Você é líder aonde você pisa. Você é líder dentro da sua casa, você é líder para a sua família, você é líder aonde você vai. E quando você decide acabar com esse bloqueio nojento de passividade, não é simplesmente, como eu estava falando agora, declarando, eu declaro sobre a minha vida uma diferença, eu declaro na minha história. Não se trata só de declarar, não se trata só da boca para fora. Porque lá no seu subconsciente está armazenado tudo aquilo que você tem vivenciado hoje. Aquilo que você pensa sobre você, aquilo que seus pensamentos te controlam, aquilo que você consegue ter a visão para fazer, aquilo que você consegue ter a direção para fazer, vem do seu subconsciente. Então, esse subconsciente, se você não for lá e não corrigir esse bloqueio, você não pegar assim, e tirar esse bloqueio da frente, você vai continuar tendo um padrão de repetição que vai durar a vida inteira. Não, isso a Grace não está profetizando na tua vida, não. Isso é você, a sua máquina. Não tem como a tua máquina andar se ela está com uma peça estragada, se ela está com algo que você precisa corrigir, que você precisa tirar. Pensa o motor de um carro, está com combustível errado e ainda dentro desse combustível, dentro do tanque ali de gasolina, tá uma trava que não deixa a gasolina sair. Esse carro vai andar? Não vai andar. Então você precisa ir lá e tirar essa trava para que possa fluir aquilo que você precisa fazer. Então, a passividade, ela vem ou de pai e mãe protetora demais, ou de pai e mãe agressivo demais, tá? Que falava assim, cala a boca, menino, você fica quieto. Cala a boca, fica quieto. Não fala. Você vai engolir esse choro. A passividade, ela vem das duas formas, tá? Então, ela vem de pai, mãe, bonzinho e bonzinha demais. Isso eu tô falando até para os pais e as mães que estão aqui nessa live. Tem muito pai e mãe aqui nessa live hoje. E vocês sabem que tudo demais causa danos terríveis. A gente teve aqui várias pessoas que
que estavam no método SSS, que já passaram pelo método SSS, que desbloquearam lá desse bloqueio nojento de passividade, entre outros. E que a primeiro momento até fala, poxa, mas meu pai e minha mãe me deu tudo na boca, fez tudo por mim. E aí você começa a entender na explicação o porquê que você não tem resultado. O porquê que você não consegue chegar do outro lado. O porquê que você não consegue ter a virada de chave que você precisa. O porquê que você não consegue agir aquilo que está dentro do teu coração. Todo mundo fala assim, você tem perfil para isso, você tem perfil para aquilo, você faz também isso, você faz também aquilo, mas você não consegue executar. E aí, nesse final de semana, tivemos aí vários oficiais imparáveis no Exército 9.0. Quero falar para vocês, Exército 9.0, vocês têm uma missão. E essa missão é ativar pessoas aonde vocês passarem. Então, teve algumas pessoas perguntando aí, Grace, como eu desbloqueio isso? É um processo, tá? O primeiro processo é ir lá e tirar essa trava que fica ali te impedindo de deixar o combustível fluir. O primeiro processo, a primeira etapa para acabar com essa procrastinação é entender de onde ela vem. Pronto, ela vem de um bloqueio chamado passividade. O segundo passo é entender aonde veio esse bloqueio. Terceiro passo é entender que você está repetindo um padrão e você vai continuar repetindo esse padrão com as pessoas que estão no seu caminho. Então, provavelmente, a pessoa que ela é passiva, ela gosta de se colocar uma posição de vítima, ela sempre vai ser aquela pessoa que vai estar abaixo para poder servir, para poder, não é servir, não estou falando mal de servir não, a gente serve o tempo todo, eu estou aqui agora servindo você com o meu tempo, com aquilo que Deus tem colocado no meu coração, eu estou falando de realmente ser a escrava de um ambiente. Quando você acaba com essa passividade, quando você entende de onde veio, você para de repetir um padrão para frente. Você acorda, você tira aquele véu, você tira aquela venda e você consegue entender o que está acontecendo do outro lado. E você consegue entender muito mais, você consegue perceber que a partir do momento que você desbloqueia da passividade, você começa a ter a ação. Só que essa ação ela vai ter que ser um hábito novo criado. E aí esse hábito ele tem que ser todos os dias, porque o método SSS ele vai tirar a sua trava, ele vai desbloquear você para você ter uma vida de alta performance em Cristo. Agora. Olha aqui, tem gente falando aqui, ó, mais de 40 certificados, graduação, boa oratória, horas de assessoria e hoje bloqueada, me sentindo estranho, como se eu não tivesse nada. Isso aí é exatamente isso, como é a consultoria. Sabe o que acontece? Você pode ter 1000 certificados. Só que isso aí já pode ser um outro bloqueio, tá? Pode ser a passividade caminhando de mão dadinha com o perfeccionismo. Que aí o grau de exigência com você fica muito alto e você sente que você nunca está preparado e você precisa se preparar para isso. Ainda mais. Aí caminha a passividade, que é o bloqueio daquele que se fica protelando tudo. A perfeccionismo, que você acha que sempre vai ter um novo momento. Aí tem gente falando aqui, ó, eu quero, mas eu não tenho condição nesse momento. Sabe o que eu vou te falar, Antônia, agora, bem sério? Vou falar alguma coisa pra Antônia aqui que nem tava no script de falar, tá? Presta atenção uma coisa, Antônia. Você não quer. Porque enquanto a condição determinar onde você vai chegar, você está sendo conivente com tudo aquilo que te ensinaram. Quando a gente quer de verdade, a gente faz aquilo que precisa ser feito. Eu tive situações que eu tive que enfrentar na minha vida que eu tive que ter mais coragem do que juízo. Eu tive que ter mais coragem para sair daquele ambiente que eu estava, daquele meio que eu estava, daquela situação financeira que eu estava, daquele olhar que eu estava tendo sobre a vida, do que condição. Porque a condição, ela determina quem você é hoje. Se você deixar. A condição, ela determina o que você vai comer hoje. Se você deixar. Só que ela também vai continuar determinando amanhã.
Sabe por quê? Porque se você não resolve um bloqueio de passividade, se você não resolve um bloqueio de perfeccionismo, um bloqueio de autoimagem, se você não para resolver isso, o que vai acontecer com você? Você vai continuar esperando o dia perfeito, a hora perfeita e não vai chegar, porque é aí que o inimigo está agindo, na protelação. Então, quando você toma a decisão de resolver isso, não tem nada que vai, não tem nada, nem ninguém que vai impedir você de estar onde você quer estar. Então essa desculpinha furada aí que as pessoas falam, não tem condição agora, não tem dinheiro agora, vou falar uma coisa pra vocês, a sua vida vai continuar sendo essa. Você vai continuar sem condição, você vai continuar com a tua mentalidade limitada, sabe por quê? Porque não adianta só ler um livro, não adianta só ir ali e ficar declarando positivo, não adianta só ir lá na igreja todo domingo e orar. Ontem eu estava na igreja e falei isso para mais de 500 pessoas que estavam lá na igreja. Você precisa fazer a sua parte. E a sua parte é você muitas vezes se posicionar diante da vida. A sua parte é se posicionar para você dar o próximo passo. A sua parte é não aceitar mais essa condição escassa. Porque a escassez também é um bloqueio de escassez que veio colocado lá na tua infância também. Então existem coisas na vida que a gente precisa decidir, que a gente precisa escolher, que a gente precisa ter um novo olhar. E muitas vezes sozinho a gente não vai conseguir, não consegue, gente. Não consegue. Eu tô vivendo o que eu tô vivendo hoje porque eu busquei. Eu não deixei só naquela imersão, naquele momento. Eu fui atrás, eu ouvi o chamado que Deus estava dando no meu coração e eu não aceitei mais viver sobre condição. Eu nunca esqueço o dia que eu dei um basta, que eu parei de viver sobre condição e eu passei a viver sobre decisão. Tem muitas coisas que você está deixando de fazer porque você está esperando chegar o dia que você vai ter a condição. Esse dia não vai chegar, porque você vai precisar ter coragem para criar a sua oportunidade. Como é que você vai ter uma condição diferente se a maioria do povo brasileiro, está com os próximos 12 meses de salários comprometidos com parcelas? Como é que você espera ter condição se você não tem feito nada novo para poder entrar uma renda nova na tua casa? Como é que você vai ter uma condição diferente para ter um Natal diferente se você não está fazendo nada diferente de atitude com você, de atitude com a tua família? Você está vivendo o que a vida está te entregando. E quando você vive o que a vida está te entregando, você não vai chegar do outro lado. Sozinho é muito mais demorado. E sabe o que vai acontecer? Quando você piscar o olho, você vai ter 40. Quando você piscar o olho de novo, você vai ter 50. Quando você piscar o olho de novo, você vai ter 60, 80 anos. E vai olhar para trás e vai falar assim, o que eu fiz da minha vida? A vida inteira eu comi as migalhas que o mundo me deu. Porque eu não tive a coragem necessária para construir uma condição diferente para mim. Eu falo muito isso. Não, tem gente que não tem R$5. Exatamente, tem gente que não tem R$0. E é muito, Jaque. A Jaque tá falando aqui. Tem muita gente que não tem. Só que entenda que ter ou não é porque essa pessoa é uma coitadinha. É porque essa pessoa está ali com um bloqueio de escassez, de passividade, um bloqueio instalado dentro dela que está fazendo ela levar a vida que ela está tendo. Fruto do meio, fruto da oportunidade que não está criando, fruto da falta de coragem, de preparo, fruto da vontade de sair da zona de conforto, fruto de várias coisas. Quando eu vim de uma favela, vocês sabem disso. Eu trocava o passe de ônibus por um cachorro-quente na rua. E eu ficava 2 horas sentada na praça, porque ou eu voltava para casa para comer arroz, ou eu tinha a felicidade de comer um pão com salsicha. A realidade que eu vim, muitas pessoas não têm nem noção. Tem só pouquíssimas fotos. Naquela época a gente não tinha celular, não tinha telefone, né? Naquela época as fotos eram aquelas que tiravam lá de vez em quando. É muito difícil a gente achar uma foto. Algumas fotos às vezes eu mostro pra vocês aqui.
Mas tudo que eu tô falando para vocês sobre condição, você pode mudar. Só que se você não criar oportunidade para isso, e você continuar falando eu não tenho, por isso que eu não gosto que pessoas, muitas vezes até pararam com gente que vinha aqui na live ficar pedindo coisa. Ah, porque eu tenho filho, porque não sei o quê. Vai trabalhar, vai criar, vai fazer alguma coisa, vai se levantar. Vai se levantar. A miséria, ela tem que sair da tua vida. Ou você sai dela ou ela sai de você. Não tem outra escolha. A escassez ou ela sai da tua vida ou ela sai de você. Não tem outra escolha. Mas vai precisar ter posicionamento, vai precisar ter coragem. Gente, alguém perguntou ali, você veio da favela mesmo? Gente, vou contar pra vocês. Com 8 anos de idade, meu pai trabalhava à noite de motorista pra prefeitura. E às vezes quando ele vinha pra casa, ele trazia os talheres de plástico a comida que ele comia, ele trazia os talheres de plástico para mim poder brincar. E tinha um saquinho eu juntava os saquinhos que vinha as talherzinhas de plástico dentro do restaurante da prefeitura que ele comia. E aí um belo dia eu tive a ideia de encher aquele saquinho de kisuke com açúcar, que era o geladinho que eu ia vender. Aí eu comecei a encher, virava uns geladão grande, porque o saquinho era maior assim, né? Não era saquinho desse geladinho fininho, era grandão. E eu falei, isso aqui dá pra fazer, pra vender, vai ser um geladão. E aí eu comecei a encher vários saquinhos que vinha as talheres dentro. E aí eu comecei a procurar onde é que tinha pra comprar aquele sacão maior assim, compridinho. E eu comecei a fazer um geladinho diferente. Todo mundo vendia o geladinho fininho. E eu comecei a fazer um geladão. Também a criança ficava 2 dias chupando aquele trem e não acabava. Era enorme. E depois disso, a minha vizinha conseguiu fazer um curso de cerâmica, de gesso. Eu nunca esqueço disso. Ela começou a pintar gesso. Ela conseguiu pagar um curso. Uma menina da favela lá. Ela conseguiu pagar um curso de pintura em cerâmica, em gesso. Sabe aqueles gessos bem baratinho que tinha a Mônica, o Mickey, a Minnie? E ela fez esse curso para pintar. Eu não tinha condição nenhuma de pagar o curso. Eu não tinha essa condição, não. Essa condição era longe de mim. Isso era coisa de gente bem-sucedida na favela. E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e falei para ela assim, eu tinha 8 anos. Eu falei, olha, eu vendo geladinho já, eu queria ver se eu posso ficar do seu lado, sendo sua auxiliar. Eu vou te auxiliar para mim aprender. E não precisa me pagar nada, eu só quero aprender, eu quero ser sua auxiliar. Então a menina estava pintando, eu estava limpando as tintas que caía. A menina trocava o pincel da cor da tinta, eu ia lá, corria e lavava o pincel. Ela derrubava um pedacinho de gesso no chão, eu ia lá e limpava o gesso. E aí, o que eu comecei a observar? Que era muito mais fácil do que eu imaginava. E aí eu comecei a vender o geladinho para comprar a cerâmica, o gesso em branco. E aí eu consegui comprar as primeiras tintas, que era azul e amarelo, tudo meu era azul e amarelo. E aí eu pintava aquilo lá e eu fiz dinheiro. Você pode fazer dinheiro do zero. Vocês entendem que dá para fazer dinheiro do zero? Se você tiver posicionamento, se você tiver coragem, se você tiver ação, você consegue fazer do zero. Olha aí, tem gente aí que ia na igreja ontem e não foi porque procrastinou. Ê, Jéssica, e agora, Jéssica? E aí, o que acontece? Dali, do zero, porque não teve ninguém que chegou em mim e falou assim, toma aqui R$5, toma aqui R$10 pra você começar o seu negócio. Teve ninguém que chegou em mim e falou assim, olha, vamos mudar essa história, você é uma menina guerreira, trabalhadora, vamos fazer alguma coisa. Não. Eu precisei começar. Então, você pode construir qualquer realidade que você desejar. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser na tua vida. Se hoje eu tenho essa vida que eu tenho, é porque eu nunca aceitei o ambiente que eu vim, a condição que eu tinha, a condição que a minha família pôde me dar. Porque era tudo que eles podiam me dar, era aquilo. Mas eu tive uma tomada de decisão.
E a melhor decisão é você nunca mais dar desculpa, porque quem fala assim, eu não tenho condição, a gente desencadeou toda essa conversa com uma pessoa, falou assim, nossa, eu queria tanto ir no SSS, mas eu não tenho condição. A condição, ela nunca vai chegar, porque é isso que você está repetindo na sua vida. Quando você fala, eu não tenho condição, você vai continuar sem ter condição. Quando você fala, estou endividado, você vai continuar endividado. Quando você fala, tá difícil, vai continuar difícil. Quando você fala, tô sem dinheiro, você vai continuar sem dinheiro. Quando você fala, nossa, só trabalho para poder pagar boleto, só vai trabalhar para poder pagar boleto. Existem mudanças que você precisa construir na tua história. Posso começar do zero a fazer algo que eu não gosto só para ganhar dinheiro? Naquela época, eu vou te falar uma coisa, ó. A pessoa tá falando aqui, a Virgínia. As pessoas romantizam muito essa questão de propósito, tá? Meu propósito era vender geladinho. Entenda que propósito é sempre estar relacionado com servir alguém, tá? O primeiro propósito que você tem é receber o amor de Deus. O segundo é servir as pessoas através daquilo que você tem como ferramenta e como dom. Naquela época que eu tinha aquela idade, eu amava vender geladinho? Eu gostava de vender geladinho? Não. Mas eu era grata pelo geladinho que eu tinha para poder vender, porque aquilo estava me trazendo uma possibilidade. Quando eu fui fazer a cerâmica, quando eu fui fazer o gesso, quando eu comecei a pintar a cerâmica e o gesso, imediatamente ali, eu comecei a ser grata por aquela oportunidade. Era o que eu amava fazer? Não. Era o que eu queria fazer pro resto da vida? Não. Tem coisas que você vai ter que fazer na tua vida que é provisório. Fala assim, provisório. Mas você não pode deixar esse provisório se tornar definitivo se você tiver um plano. Então você precisa construir um plano, porque quando você tem um plano, você deixa o provisório de lado. Então quando você faz um plano, você vai executar o seu plano. Então naquela época, o meu plano era vender X cerâmicas por mês, para eu poder fazer um curso de secretária, para que eu pudesse arrumar um trabalho. Naquela época. Meu propósito era ser secretária? Não era ser secretária. Meu propósito era outro que eu nem sabia ainda o que era propósito. Por enquanto ali eu estava querendo só escalar. Então muitas vezes você vai começar algo que não é o que você vai fazer o resto da sua vida. Mas muito pior é não fazer nada e ficar esperando a oportunidade perfeita surgir, porque a oportunidade perfeita não vai cair do céu, a oportunidade perfeita ela não vai cair no seu colo, a oportunidade perfeita ela não vai vir até você sorrindo ao seu encontro. Você vai ter que estar preparado no caminho para encontrar a oportunidade perfeita. Então você vai ter que entender que muitas vezes você vai ter que fazer algumas coisas de forma provisória para levantar o dinheiro para sair de onde você está. Porque ficar esperando só, você está procrastinando. Você está sendo passiva. E as coisas não vão acontecer sem ação. Escreve aí, nada vai acontecer sem ação. Nada vai acontecer sem ação. Então você tem algo que você pode fazer pro mundo. Não é só para você e também não é só sobre dinheiro. Existe algo que você pode fazer pro mundo, para impactar vidas. Se você tem a opção hoje de escolher entender o seu propósito e executar essa missão, vai para cima. Amém. Só que tem muita gente que tem a oportunidade e não está fazendo. Oportunidade que Deus dá às vezes de levar outras coisas para outras pessoas. Eu comecei a minha empresa Gera faz 30 dias. A gente tem mais de 200 mulheres revendendo o produto. E como que elas começaram a revender o produto? Com R$99. Você pode às vezes pegar algo que você tem dentro de casa, vender um banco que está aí, vender uma cadeira, vender umas roupas que você não usa, vender um tênis que está aí só ocupando espaço que você não está usando. Começa o negócio, você vai fazer venda, vai ser treinada, vai ter um treinamento, vai ter uma formação lá dentro do site. Vendeu, você vai começar a escalar dinheiro, você vai começar a levantar dinheiro. Levantou esse dinheiro, está ajudando pessoas, você está levando pessoas para um outro nível, você está ajudando outras empresárias a começar negócios. Depois disso, qual que é a próxima etapa? Qual que é realmente o meu propósito? O que eu quero fazer com isso aqui? Eu estou tendo dinheiro, estou tendo valor agora para poder controlar minha vida, para poder pular. E agora, qual que é a próxima etapa? Qual que é a próxima meta? Estou dando um exemplo do Gera. Você pode começar a vender o que você quiser, até geladinho. Mas precisa começar. E às vezes o provisório, ele vai te levar àquilo que você nasceu para fazer.
ao teu propósito, porque para chegar lá para chegar lá no teu propósito, para viver a tua história, existe um processo. Então, a Grace de hoje, ela foi construída. A Grace de hoje, ela foi construída. E ela começou lá vendendo geladinho, depois vendendo cerâmica, depois eu fui trabalhar num escritório de engenharia elétrica como secretária. Não era aquilo que eu queria para minha vida, mas eu nunca fiz mal feito, eu sempre fui a melhor onde eu pisei. Eu nunca fiz mal feito porque era provisório, eu nunca fiz mal feito porque não era meu trabalho definitivo, eu nunca fiz mal feito porque eu não estava ganhando ainda o quanto eu queria ganhar. Eu era a melhor funcionária onde eu pisei, onde eu passei. Por quê? Porque eu tinha consciência que aquilo era um preparo, aquilo era um desenvolvimento, aquilo era um processo para ter a vida que eu tenho hoje. Então, quando a gente começa a entender sobre tudo isso, você começa a entender sobre posicionamento, sobre criar suas próprias oportunidades. Então, eu não aceito mais. Olha lá, ó, a Ângela tá falando ali, ó, preciso de uma segunda fonte de renda. Vai lá, @gera, beleza, com H no final. Coloca aí, gente, pro povo aí, ó, @gera, beleza. A empresa que Deus me deu faz 1 ano, para justamente levar oportunidade de negócio para pessoas, tá? Mas você pode procurar, tem muita coisa de oportunidade por aí. Agora, se você quer parar de deixar ir pro próximo dia, se você quer parar de procrastinar, eu vou te falar, não tenha medo de investir em você. Não tenha medo de investir no SSS. A gente vai ter o próximo SSS agora em agosto, em São José do Rio Preto. Tá vindo para esse SSS pessoas de Paris, pessoas do Japão, pessoas de todo lado. Tem 4, 5 países que estão saindo dos seus países para vir para o SSS. Justamente para poder, porque não aguentam mais viver uma vida procrastinando, não aguentam mais viver na passividade, não aguentam mais viver os limites que a vida impôs. Você está aqui no Brasil, a maioria de vocês está aqui no Brasil e vai falar para mim que não tem condição. Enquanto você continuar falando que você não tem condição, você não vai ter condição nunca. Enquanto você não tirar as travas emocionais, os bloqueios emocionais, você não vai continuar sem ter condição, porque a tua visão ela está limitada. A tua visão ela está limitada. E com a visão limitada, você não vai conseguir enxergar do outro lado da esquina. Quanto mais daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos, quem você vai ser. Com a visão limitada, você não consegue ir para o próximo nível. Porque na tua frente tem uma venda que precisa ser rasgada. Na tua frente existem crenças limitantes, existem bloqueios emocionais que estão impedindo você de fazer aquilo que você tem que fazer. Você não dá conta nem de ir para academia. Você não dá conta nem de parar de comer doce pela força de vontade. Que é algo que é só não botar na tua boca, é só não pegar aqui e botar na tua boca. Você continua botando. Você continua fazendo. É porque não depende de força de vontade, não depende só de você. Depende de você remover as travas emocionais que estão aqui, ó, dentro da tua mente. Então, decida mudar e construir a tua história. Nós e várias pessoas que estão aqui vão estar lá no SSS. Coloca pra mim aqui, Pamela, que dia que será? Próximo SSS em São José do Rio Preto, na minha cidade, vai ser lá no meu espaço, vocês vão ter a oportunidade de conhecer o meu espaço, conhecer onde tudo acontece. E eu tenho certeza absoluta que muita gente nessa live aqui tá tomando essa decisão hoje. Vai ser em agosto, dá tempo de preparar. Só que o lote já mudou, então você corre para acelerar para não mudar de novo. Eu vou colocar nos meus stories daqui um pouco o link. Então você que é de São José do Rio Preto, a gente vai ter método SSS aí em São José do Rio Preto em agosto, tá? Para você mudar tudo isso, você vai ter que ter a coragem. Eu te desafio. Tá vindo gente do Japão, tá vindo gente de Paris, tá vindo gente da Europa, tá vindo gente de um monte de lugar. Mas você vai precisar sair da tua tenda para buscar aquilo que Deus tem para você. São José do Rio Preto fica interior de São Paulo. 19, 20 e 21 de agosto, tá? Tem gente perguntando aí o que é SSS. SSS chama Sucesso Sem Estresse. É um método de 3 dias que vai desbloquear a tua mente para você ter
Uma mentalidade que vai... Não mudou a data, não. 19, 20 e 21 de agosto. Aí a gente tem outro em outubro, mas esse de agosto é para quem tem pressa, pra quem não quer mais procrastinar, né? Tá bom? Agosto é São José do Rio Preto, é nosso próximo. É isso. Tem gente perguntando do Gera aí. Coloca aí, @GeraBeleza, chama a gente lá depois. Deixa seu telefone ou manda seu telefone aqui pra mim no direct, que depois a minha equipe te chama, tá bom? Olha aí o pessoal falando, vocês vão ver o sobrenatural. Sayonara teve lá com a gente esse final de semana, né, Sayonara? Incrível. Amanhã já vou estar em casa para fazer nossa live. A internet vai estar melhor, a música ambiente vai estar melhor. Eu tô aqui na recepção do hotel porque no quarto eu não consegui conectar na internet pra gente conversar. Mas amanhã eu vou convidar algumas pessoas para entrar na live comigo. Então quero saber se você vai estar na live amanhã, tá bom? E eu te espero em agosto, dia 19, 20 e 21, lá em São José do Rio Preto, para você desbloquear a sua mente. Para você parar de falar, eu não tenho condição. Para você parar de falar assim, eu não tenho condição de fazer isso aqui, eu não sei fazer aquele outro. Para você parar de procrastinar aquilo que você precisa fazer, tá bom? Um beijo grande no seu coração. Declare sobre a sua vida hoje muita prosperidade, um dia incrível, um dia extraordinário, muita abundância, muito amor, muita alegria, muita fé decidida. Vamos para cima no 12, vamos fazer acontecer. Beijo no seu coração, que Deus abençoe. E até amanhã, 6 e 12. Quero desafiar vocês, hein? Quero saber quem é que vai estar na live amanhã, 6 e 12 da manhã. Bora! Beijo, gente. Que Deus abençoe. Um dia lindo pra vocês.